Oi, queridos, tudo bom? Graça e paz. Resolvemos estar mandando uma série de devocionais para vocês, para que quando vocês estão em casa e forem meditar na palavra de Deus, a gente quer compartilhar alguma coisa que Deus está trazendo ao nosso coração também, uma palavra com você, para te encorajar a meditar nela, estar orando e nos manter mesmo assim bem alimentados e firmes com o Senhor, mesmo no espírito de oração. E é isso. Já que a gente não pode se ver pessoalmente, a gente usa esse recurso que está disponível aí. Tanta gente usando esse recurso para falar tanta abobrinha, né? E a gente quer usar da melhor forma, optimizar esse recurso que é a internet, que são os vídeos, para edificar um ao outro. Então é isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João e nós vamos estar lendo o capítulo 6, tá? Vou começar do versículo 41 e alguns versículos às vezes eu posso pular e vou ressaltar alguns outros, mas você pode ler todo o capítulo 6, do versículo 41 até o 69, se você quiser mais tarde, tá bom? Então diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, diz agora: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Eu vou parar aqui, depois eu vou ressaltar mais uns 2 versículos. Como o pão é importante, né? Nós vemos agora muitas pessoas já passando necessidade, algumas você não tem noção, mas entre nós até mesmo na igreja já estão passando necessidade porque vivem do comércio, os comércios por conta do coronavírus, que ninguém nem aguenta mais falar dessa palavra, mas é uma realidade que não pode ser ignorada. E por isso o comércio e tudo já se fechou e muitas pessoas já estão passando necessidade, né? E a gente não pode se fazer alheio a isso. Quando Jesus orou, ensinou como nos orar, como que a gente deve orar, ele falou, né? Pai nosso, dai-nos o pão de cada dia. Então, nós somos humanos, nós precisamos, temos necessidades diárias. E por que Jesus usou essa palavra, né? Eu sou o pão da vida, não é? Acho interessante, isso faz muito sentido quando você mora no Oriente Médio. E eu tenho aqui o pão árabe,
tá? Esse aqui eu vou descartar, porque eu tô aqui tocando com a minha mão. Já está limpa as minhas mãos, não se preocupe. Olha só como ele é fininho. Ele é bem diferente daquilo que a gente compra no supermercado que falam que é o pão sírio. Porque, na verdade, o pão sírio verdadeiro e qualquer pão árabe, principalmente lá no Líbano, ele é assim, ó. Olha a espessura. Super fininho. Então, ó, o meu dedinho aqui compara, né, com a espessura desse pão. Então, eles comem esse pão, a gente trouxe esse pão lá do Líbano. Vou descartar, tá? Então, não se preocupa. A gente trouxe esse pão do Líbano, o Abner trouxe quando ele voltou do Líbano, agora, em dezembro. E porque nós ficamos com saudade, era isso que a gente comia todo dia. E o povo libanês, o sírio, o árabe em geral, eles comem o pão todos os dias, em todas as refeições. Então, no almoço, eles não são muito de comer arroz, não. Mas digamos que tenha batata, né? Tenha tipo um purê e com carne moída dentro, e mais legumes e salada, vai ter pão. Se tem arroz, vai ter pão. O pão, ele está presente em todas as refeições. E nós, como estrangeiros, muitas vezes tínhamos, né, pessoas convidadas na nossa casa e colocava lá toda a alimentação, a salada, o arroz, um frango, né, grelhado, alguma coisa oferecendo para eles lá. E muitas vezes esquecíamos do pão, porque nós, como brasileiros, não comemos pão juntamente nas nossas refeições. Se tem arroz, geralmente não vai comer pão, né? E eles comem, porque pão lá é vida. Pão é o essencial. Você vai ver eles indo várias vezes, comprando vários sacos. Esse pão aqui, gente, é o pão pequenininho lá, tá? Ó, compara com o meu rosto. Tem um pão que é bem maior que esse. E eles comem o pão que é maior do que esse, fazem uns sanduíches bem grandes. E é assim que eles se alimentam. Então, por que Jesus falou que ele é o pão da vida? Né? É porque o pão é tudo para um árabe. O pão, o azeite de oliva, né? Todas as famílias, inclusive os pobres, têm a coalhada seca, né? A coalhada que seria o nosso iogurte natural também. Isso são alimentos básicos, mas o pão seria o mais básico do básico. É o mais essencial. Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele quer dizer, eu sou a essência da vida. Você não pode viver sem mim, né? Você pode até viver uma vida sem Jesus, só para descobrir que você perdeu toda essa vida, porque é Ele o que dá a vida. E quando ele falava tudo isso, a gente vê que os judeus, eles se escandalizavam, porque eles tinham tudo isso como literal. Então, eles ficaram escandalizados, inclusive os discípulos ficaram escandalizados. Quando Jesus falava que, né, quem comeu daquele maná antes, comeu e morreu. Porque ele está falando de um pão que é diferente, de um pão que te alimenta de dentro para fora, que não é um alimento que alimenta simplesmente o nosso corpo físico, mas ele alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Ele nos traz sanidade, ele nos traz esperança, ele nos traz vida eterna. É muito mais do que um plano físico, né? Porque você come pão, daqui a pouco você já tá com fome novamente, mas esse pão não. Ele te dá uma vida que vai para a vida eterna. E é muito interessante ele falar, ele estava se referindo à morte da cruz, o propósito dele de ter vindo nessa terra. Esse pão, né? Esse pão da vida, ele veio para essa terra para quê? Para nos ensinar, né, o caminho. Ele é o caminho para morrer por nós, pelos pecados de toda a humanidade que reconhecem Ele como o pão da vida e que comem desse pão, que aceitam esse sacrifício na cruz. E também que entende que é um sangue dele derramado e é o corpo dele que foi dado por nós. Interessante quanto os judeus se tomaram isso como algo literal, né? Cara, vou comer dessa carne, né? Eu não sou canibal para comer carne, vou tomar sangue, né? Coisa repudiável para os judeus era tomar sangue, né? Não pode tomar sangue, né? Contra todo o princípio do Antigo Testamento. Mas Jesus não estava se referindo literal, ele estava referindo daquilo que ele veio para fazer, do propósito dele.
E eu acho muito interessante porque fala assim, ó, assim lá no 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nessa época eu queria dizer para você, nós temos que viver por Jesus. Nós não temos que viver, não temos que ficar alienados às notícias, mas não são as notícias que têm que nos alimentar. Nós temos que viver, você e a sua família, nós todos, viver por Jesus. Ele tem que nos alimentar. Ele vai nos alimentar espiritualmente, mas Ele também vai nos alimentar provendo para nós em tempos de crise financeira. Ele vai surgir, que nem Ele fez o maná surgir para o povo de Israel. Ele pode, sim, fazer surgir da onde não tem para os seus filhos. Então eu quero trazer essa palavra de esperança. Ele é o pão da vida. Coloca o seu coração nele. Coloca a sua esperança nele. E a igreja, como corpo de Cristo, tem que alcançar aqueles que sabem que está em necessidade. Como que você vai saber? Através de uma ligação, perguntando, meu irmão, você tem tudo que você precisa em casa? Pessoas idosas que estão mais suscetíveis, né, a pegar essa virose, esse vírus. Então você liga para ela. Pessoas, moradores de rua. Existem tantas pessoas precisando de ajuda. E nós podemos ajudar simplesmente, às vezes, comprando um pouco mais. E se você não quer estar lá fora, né? Tem gente que está indo lá fora. Você pode ligar, a pessoa pode vir recolher na sua casa algo a mais. E a gente pode, sim, mostrar o amor de uma maneira muito mais concreta. E aí eu quero terminar com alguns versículos que diz assim, lá no 63... O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. É hora de se alimentar do pão da vida. Esse pão da vida, o que ele é? Ele é o verbo que se fez carne. Se ele é a palavra que se fez carne, esse pão da vida, você vai se alimentar abrindo a palavra do Senhor, meditando nela, comendo dela, ou seja, deixando com que ela renove o seu pensamento, a sua esperança, certo? Aí, Jesus perguntou para os discípulos assim, sim, vocês também vão me deixar? Então, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, nós temos duas escolhas, ou nós corremos para os braços de Jesus, ou nós deixamos nos influenciar por todo um contexto de mídia, pelo pânico que está ali fora. Você tem duas opções, ou você é um influenciador, ou você é influenciável. Quem que vai te influenciar? Quem que está sendo a palavra que te sustenta? É a mídia? É o pavor? É o medo da crise que todos estamos passando e vão passar e vai arrojar muitos? Então vamos correr para uma fonte segura. É a fonte que vivifica. E aí Jesus, né, falou isso para os discípulos e a gente vê lá no versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Queridos, nós temos a palavra da vida eterna. Nós temos a palavra que nos sustenta. Jesus não é um Deus não é um Deus que está lá longe, né? Tipo, olhando para tudo e não se importando com nada. A palavra diz que Ele não rejeita o coração contrito, um espírito quebrantado. É hora de mais do que nunca se chegar a Deus, achegamos-nos a Deus e Ele se achegará até nós. E me buscareis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Ele é o que vivifica. Para onde você está correndo? Não que não podemos assistir TV, não podemos assistir um seriado na Netflix, não é isso. Mas do que você está se alimentando? Existe aquele provérbio, né, que diz, você é aquilo que você come. De certa forma, sim. Se você se alimenta de Jesus, é Jesus que vai fluir em você. É Ele que traz esperança para as nossas vidas. E Ele sempre tem esperança. O mundo pode estar um caos, mas Ele nos sustenta. Ele é o pão da vida. Ele é capaz de te sustentar através de pessoas. Ele é capaz de fazer brotar bênção aonde não tem. Rios no deserto. Então acalma o teu coração
Em vez de comer a mais, ore mais. E confie que Ele é o pão da vida. Ele não é um pão perecível, que se você deixa uns 3, 4 dias fora lá da geladeira, ele cria mofo, embolora. Ele é o pão da vida. E Ele é capaz de nos sustentar. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, oramos por cada um da nossa igreja, por cada um que não conhece a Ti, por cada um que hoje está desesperado, com medo de um futuro que para eles pode ser incerto. Nós temos o Senhor. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é o que nos traz vida de dentro para fora. O Senhor é esse pão que é imperecível. O Senhor nos alimenta, nos sustenta, nos suporta e está perto de todo o quebrantado, o contrito de coração. Alcança cada um que está vendo agora esse vídeo, traz a paz do Senhor. A paz do Senhor é uma escolha em acreditar na Tua palavra, independente de qualquer situação. Obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu está tocando cada um agora. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus que se importa e o Teu braço não é curto para não poder nos alcançar. Seja com cada um da nossa igreja, com cada pessoa e ser humano desse mundo, para trazer-lhes, Deus, para Ti e para sustentar eles, enchê-los de fé e esperança num Deus que tudo é capaz. Em nome de Jesus. Amém.